Olá, pessoal. Um prazer novamente Olá. estar aqui no nosso podcast. Temos uma convidada hoje muito especial, a Isabel Cardoso. A Isabel, ela é formada em administração na Toledo Prudente, primeira graduação, sempre a mais importante, né, Isabel? É que abre as portas. Ela também é formada em publicidade, propaganda e administração publicidade e propaganda, e tem MBA em gestão de negócios. E a Isabel tem uma história muito bacana que a gente vai conhecer aqui hoje. O nosso podcast tem sempre esse objetivo de apresentar histórias inspiradoras de mulheres que nos inspiram e que passam por mudanças. A Isabel tem uma série de mudanças aí na trajetória e uma experiência muito bacana acumulada. E ela vem de um nicho extremamente interessante, né, Tarcísio? Sim, verdade. Nossa, olha, eu vou falar um pouquinho aqui. É uma longa, digamos assim, carreira, digamos, em várias áreas, né? E eu vou começar. A Isabel Cardoso, ela tem 37 anos, é consultora e especialista em gestão de negócios para franquias. Olha só que específico. É graduada em publicidade, propaganda, administração de empresas, como a Ju falou aqui agora, né? E gestão de negócios também, pós-graduação em MBA. Segundo ela, né, no caso, no decorrer de 17 anos de trajetória profissional, ela percebeu realmente esse sentido da vida assim, profissional, trabalhando com franquias, trabalhando... Ela vai contar os percalços e as histórias, que é o que a gente gosta aqui também, né? E toda essa evolução dentro da sua profissão. Então, seja bem-vinda, Isabel. Muito obrigada aí pelo convite. Eu gostei dessa palavra, na verdade, especial. É que vocês estão me fazendo especial hoje, de eu estar retornando aqui na Toledo. Então, na hora que eu pisei ali, eu falei, que gostoso. A gente lembra um monte de coisas. Lembro. E você estudava nesse corredor aqui? Eu mudei uns 3 corredores, viu? Lá no fundo. Porque o pessoal de negócios, de administração sempre foi por aqui, mais assim, por essa região. aqui, né? Região. Uma região geográfica. É que eu estudei no começo de manhã, depois eu fui pra noite. Tá. Aí eu fui para uma outra turma, então eu fui dando uma... Foi conhecendo a Toledo. Sim. Mas você viu um monte de coisa nova que tem. Mudou bastante. Temos o TAI, temos um outro bloco que não existia naquela época. Nossa. Ai, quando fala aquela época, dói, né, Isabel? Foi logo ali, né, gente? Então, foi 17 anos, é isso? Eu tava falando aqui, antes de começar, que a quantidade de pessoas importantes que passam, né? Então, sim, eu só não lembro da instituição, mas sim dos relacionamentos, sim, né? Que vem a Débora, então, assim... Coraçãozinho assim, os fica todo aquecido. Exatamente. Os B10. Eu uso exemplo de professores até hoje. Alguns professores. Eu tava tentando lembrar o nome dele, eu lembrei o Júlio, de matemática. O Júlio. Foi professor aqui há mais de 20 anos. Então, sim, a gente carrega os exemplos até hoje. Exatamente. Ô, Isabel, então conta um pouquinho pra gente. Você tem um currículo que passa publicidade, propaganda e administração, certo? Como essas profissões ajudaram você a moldar o seu perfil profissional, esse perfil que tem hoje, numa especialidade, num recorte aí que você tem da área de negócios, que você vai contar para nós, obviamente. Então, como começou tudo isso? Essa relação, como você sai da administração? Sai não, porque você nunca saiu da administração. Não. Bom, eu acredito que eu iniciei muito cedo a faculdade. Sim. Hoje eu falo assim, gente, como eu sou de aniversário de final de ano, sou de 84, então querendo ou não, era mais ou menos um ano. Então eu comecei a faculdade, eu tinha 17 anos. E aí eu fiz aqueles testes vocacionais e eu lembro, relações públicas. E na época, você fala assim, relações públicas aqui nem tinha, assim. Aí o que mais se aproximava era a área de comunicação social. E aí eu resolvi começar a publicidade e propaganda. Lá, eu fiz vários cursos de Illustrator, de Photoshop, mas assim, eu não sou eu não tenho aquela característica de detalhes, sabe? Sim. Entre cores, eu sou um pouco, eu gosto mais de outras coisas. E a coisa que eu mais fiz na parte de publicidade, eu fiz estágios na área de atendimento. Tá. Então, eu gostava de escutar o cliente e passar, né, as informações para o pessoal. Para o time de criação, exatamente. Assim. Então, eu gostava disso, sabe? Eu gostava de escutar. E eu escutei uma frase esses dias, quem não entende, depende. Então, por eu saber um pouquinho de Illustrator. Illustrator mesmo. Nem sei se uso demais né? isso. Tô falando os nomes, agora nem uso, eu vou passar vergonha. Eu nem sei se, assim, hoje exatamente eu sou um pouco perdida, mas eu lembro que me ajudava a estar passando, né, o job, né, fazendo esse intermediário. Então eu gostava muito. Só que assim, a minha mãe,
ela realmente, quando eu morei em Primavera, numa cidade de 7 mil habitantes, ela veio de São Paulo, meu pai foi trabalhar lá, meu pai é engenheiro, foi trabalhar na usina, e ela teve um centro cultural lá. Eu tinha uns 16 anos, uns 14 a 16, então tinha aula de balé, capoeira, academia, e toda quinta-feira ela fazia um trabalho voluntário e ela me pedia para eu ajudar. E ela era muito organizada e metódica e fazia DRE, fazia fluxo de caixa. Nossa! Minha mãe era muito organizada, Legal. assim. E o que acontece? Eu tinha eu e meu irmão e eu gostava de fazer aquilo. Só que eu tinha esquecido. E eu achava assim, quando você tem 17 anos, eu fui um pouco mais encantada para a área de publicidade por causa da criatividade. De novidade, né? De trazer todo aquele contexto também de, enfim, criativo, né? Inovador, né? Então, a princípio eu fui para lá, mas no meio do caminho, a minha mãe pegou. Ela fez inscrição aqui na faculdade. Eu achava que ia ser difícil passar na Toledo, porque eu não estava estudando para... E realmente eu comecei a estudar, eu falei, e aí foi o vestibular, eu lembro que foi um dia depois do meu aniversário, dia 3 de dezembro, meu aniversário, dia 4 de dezembro, tinha tomado uma cervejinha e vim. Assim, sabe, eu tava me controlando para não festar muito, para poder vir pro vestibular, fiz a prova. Eu lembro que eu fiquei até o último minuto, levei a sério a prova. Na hora que eu vi a novidade lá, que eu tinha passado no vestibular, eu falei, mãe, que legal. Então, eu vou começar a faculdade. E nisso eu fiz as duas, no final, no mesmo tempo. Caramba. E eu fazia o estágio Aí você fazia de manhã aqui e à noite lá. Exatamente. Tava o último semestre lá, como era a turma de meio ano, faltava só o TCC. Entendi. Né? Então, quando eu terminei, eu parei o estágio e vim pra cá. Chegando aqui, eu fiz um estágio no Sebrae, que era temporário, sobre o Prêmio Mulher Empreendedor. Então, eu fazia bastante plano de negócio e escutava muito a microempreendedora, a mulher. Então, várias empresárias daqui, foram mais ou menos 100 histórias que eu escutei. E é um projeto que existe até hoje. Existe, foi o primeiro... Que legal, né? Você mudou o nome, alguma coisa assim, mas ficou nessa linha aí de valorizar e de premiar mulheres de negócios. Então, era o primeiro... Como que eu posso dizer? Foi o primeiro... a primeira edição. A primeira edição, isso a palavra é. E aí eu fiz esse estágio e depois eu fiquei um pouco... acabou o estágio. Foi quando eu falei com a minha tia. Eu já estava aqui no 2º ano de faculdade, fazendo... Eu recebi a oportunidade de trabalhar pela FIP, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, pelo Banco do Povo. Entendi. Olha que legal. E o Banco do Povo eu também trabalhava com microempreendedor. Então, como que era o projeto? O Banco do Povo, ele é um projeto da Secretaria de Relações de Emprego do Trabalho. Na época, o secretário era o Guilherme Afife Domingues. Por isso que aí tá falando por que me inspirou. Sim, o nome dele tá aqui no roteiro. Ele sempre tá envolvido com o setor político, mas ele não é político. Então, se você entrar até hoje no site dele lá e procurar um pouquinho da história, ele defende até hoje o microempreendedor. Ele que criou o MEI. Como ele trabalha muito em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o que é a FIP? Sabe quando você vai pesquisar o valor do carro? Sim. Então, aquela fundação... A famosa tabela FIP que a gente... Exatamente, que às vezes não... Você fala, nossa, essa tabela tá louca, meu carro vale muito mais. Você vê, aumentou, né? Que estranho. Então, eu era contratada pela FIP e trabalhava no setor público. E aí eu tive um aprendizado muito grande com ele também, com essa preocupação do governo com o pequeno. Então, como ele trabalhava com o informal, o governo emprestava crédito para o informal, ele queria quantificar, começar. Então, ele criou o MEI nessa época. Que legal, não sabia. Foi bem nessa época. E eu tive uma admiração muito grande por ele. E aí, era um projeto temporário também. Fui parando em projetos temporários. Era um projeto de 2 anos. Eles me convidaram para ir para São Paulo. Na época, faltava 1 ano para terminar aqui a Toledo. Eu resolvi terminar a faculdade. Sim. E nesse meio tempo, comecei a fazer algumas coisas que eu estava em atraso aqui, né? As atividades extracurriculares. Tudo aquilo que eles pedem, né? Ali que às vezes precisa, horas, enfim, né? Eu me apaixonei um pouquinho na área de gestão de pessoas, que eu vi que vocês falam bastante. E fui fazer no Senac, esse curso de gestão de pessoas no Senac. Terminei, eu encontrei um amigo que... Conversa vai, conversa vem, e eu falando muito de empresário, microempreendedor, e o quanto eu admirei o trabalho do Banco do Povo, porque crédito é igual remédio. Se você dá muito,
não dá. Então, se Não você dá dá certo. pouco também, então você pode estar matando o paciente. Então, a gente tinha um cuidado muito grande com o pequeno de ensinar o plano de negócio. Então, Olha que eu fui legal. para Nantes, tinha floricultura. Eu lembro que em Panorama tinha um E você senhor... viajou a região inteira, então, aqui na região. Eu viajei 60 municípios, eu era responsável pelo... Nossa. Então, eu fazia um trabalho de treinamento de ensinar o supervisor, coordenador do Banco do Povo, a emprestar o crédito. Sim. E nisso tinha tudo com a administração, que é a parte de plano de negócio, de colocar o valor da parcela real de crédito. E eu conversando com meu amigo, um pouco apaixonada por isso. Sim. E ele pegou e falou assim, ó, eu acho que o franchise é sua cara. Até então, ninguém falava muito. Verdade. Tem a Associação Brasileira, né, de franchising. Sim. Mas assim, eu acho que para o interior sempre foi um desafio também, né? Acho que essa questão de estar abrindo franquia e essa padronização, né? Eu acho que também é uma questão que a gente pode entrar, né? Então, o que eu penso, o que eu vejo como referência? Lógico, nem tudo é uma verdade absoluta, né? Eu falo que é uma Sim. somatória das minhas experiências, das pessoas que eu encontrei, dos lugares que eu passei. Quer saber a sua opinião mesmo. Né? Não, porque, né, nem tudo... Mas, assim, na época, eu vejo que o pessoal tinha muito como referência o McDonald's, né? Verdade. E, assim, tava começando a fomentar no Brasil. Eu vejo que tinha algumas marcas... Aquecidas ali, né? E o pessoal, os consultores mais antigos, eles levavam o segredo da padronização. Tanto que você pode pesquisar. O pessoal falava muito das antigas assim, tem segredo, sabe? Era um segredo franquear. Tipo, não pode divulgar muito, né? Ficava nas... Sim, era o que eu sentia, né? Nisso já tava... E esse meu amigo falou assim, não, o franchise é sua cara. E ele me convidou não. Ele falou, vamos ver. E ficou aquilo na pulguinha. Eu resolvi ir para São Paulo sem ter trabalho. Tava uma semana em São Paulo, ele me ligou. Você tá aqui, né? Tem uma oportunidade na área de comunicação e treinamento. Posso mandar seu currículo? Ele mandou. Que Passou legal. uma semana, me chamaram. E eu comecei na Associação Brasileira de Franchising. Olha lá. Tá vendo? Justamente, ó. Olha lá. Foram pessoas... Mas com treinamento. Sim. Tava ali na gestão de pessoas também. Sim, sempre foi um pouquinho. Eu acho que até atendimento no publicidade tinha pessoas, né? Eu tinha que escutar. Por isso que a gente fala a tanto empresa. aqui. Óbvio que eu puxo o sardinha pro meu lado, porque é a melhor área da administração, enfim. Olha lá, fica a dica. Mas porque não tem no curso de marketing, eu acho absurdo. Eu acho absurdo não ter essa disciplina. Vamos conversar. Eu acho que gestão de pessoas até tem uma... já entra, próximo, né? E aí, assim, eu fiquei lá. Realmente, eu acho que a bagagem da Toledo me deu um olhar de processo também, padronização. Quando eu cheguei lá, a BF tem 2 cursos que acontecem até hoje, que é o Entendendo Franchising e o Conhecimento Avançado em Franchising. Esses 2 cursos, eles não são para formatação, eles são para capacitar pessoas que estão ingressando no meio. Então, você vê advogados, contadores. Porque hoje você vê advogados especialistas em franquia, né? Então, sim, é verdade. Então, assim, tanto para os franqueadores. Então, pessoas que trabalhavam dentro da franqueadora. Então, sei lá, se você imaginar algumas marcas... Subway, Cacau Show, tem o profissional de expansão, tem o profissional que é o consultor de campo. Então, a BF começou a capacitar. Sim. Então, eu vejo que a BF foi muito importante para o franchising hoje. Às vezes o pessoal fala, o franchising tá na moda. E eu não considero que tá? Interessante. Porque sempre sai aquela revista e eu adorava, né? Qual? Porque é da BF mesmo, né? Com aquela lista de franquias que tem O tanto guia, isso, o guia, tanto das franquias quanto das micro, né? E assim, a gente olhava lá, nossa, investimento de tanto, até daquela questão, né? O nosso lado empreendedor, assim, nossa, se eu juntar tanto, será que seria legal, né? Eu trazer essa franquia para Prudente, né? Então, para você ver como a ABF e uma coisa que hoje eu considero muito importante, que é a educação corporativa. A ABF, ela fomentou vários lados. Ela tinha que pensar no franqueado, levando a informação do plano de expansão para a venda de franquia. Ela tinha que pensar nas franqueadoras, nos profissionais. Nossa, verdade. Então, assim, eu acho que eles foram muito responsáveis hoje para as pessoas verem o quanto o franchising tá... Um núcleo muito grande para trabalhar, né? De pessoas, enfim, né? Várias frentes aí. Né? Eu vejo que eles foram responsáveis por essa educação, sabe? Corporativa, de estar fortalecendo o sistema. Porque é uma entidade muito... Assim, vamos ver a palavra. Né? É verdade, séria. muito séria e conhecida, né? Outro dia eu tava vendo até uma revista antiga em casa, que tem algumas revistas lá, Veja,
até aquela do Cazuza, que é uma emblemática, né? E tinha um anúncio que eu gosto de ver os anúncios antigos, né? Quem Legal. é de publicidade meio maluco. Os títulos que Isso. copy, né? Exato. nem usava copy, Nem usava essa eu nem palavra sei. assim, né? E realmente tinha um anúncio lá do guia. Já naquela 89, olha só. Né? Então, assim, antigo. o Brasil, e falando de algumas franquias, por exemplo, Água de Cheiro, que já estava muito na moda em 89, gente, a gente tá falando. Começou lá no Rio Grande do Sul, não sei se é no Sul, né? No estado, eu não lembro agora. Então, algumas coisas que vão despertando a gente para ter um olhar, né? Falando, olha, o Brasil já fala disso há um tanto de tempo já, né? E como é que você vê essa evolução, por exemplo? Será que o perfil mudou desse profissional aí que tá, por exemplo, a gente sabe, às vezes é advogado, às vezes é um administrador, quer trazer uma franquia. Prudente, a gente vê que tem recebido várias também, tanto de São Paulo ou internacional também, né, para os shoppings e assim por diante. Você acha que tem uma evolução boa aqui para nossa região? Assim, é bem amplo, né, te responder, assim... Tem uma matéria que até dentro da faculdade que é a parte de pesquisa de mercado. Eu vi até que a Ju fez a implantação da Subway, né? Que ela fez um projeto, né? Então, Então, eu vejo que assim, quando você entra dentro de um processo de compra de franquia, você tem que avaliar o seu perfil e você tem que avaliar também se o produto ou o serviço encaixa naquela região. Entendi. E tem algumas variáveis no meio do caminho. Então, por exemplo, escolha do ponto de venda. Nossa. Então, assim, tem muita coisa para dizer se o negócio vai dar certo ou não. Mas e por assim, que não tem Starbucks aqui, gente? Olha lá. Sempre a pergunta, né? Madeiro, Starbucks e por aí vai. Poxa. Eu acredito... Outback. Não, eu acredito que ainda o plano, assim, eu não conheço a estratégia, né? De cada uma, assim, especificamente, né? Eu vejo que a BF, ela faz muitos eventos, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo aqui, essas mesas redondas que dão oportunidade de algumas pessoas falarem de algum conteúdo e outras pessoas poderem escutar. Eles fazem mesa redonda e não tinha a questão da internet. E como eu trabalhava lá na BF, eles faziam e eu ficava escutando. Sim, e eram as grandes franqueadoras. Então, eles fizeram um evento que chama Franchise Week, agora na feira da BF, que teve o pessoal do Outback. Então, eles contam algumas questões de algumas estratégias. E muitas vezes eles ainda escolhem pelo número de habitantes. Sim, né? acho que é um recorte. Acho que é um recorte maior, né? Então, eles vão afunilando. Eu acredito que ainda... há possibilidades, mas acho que... tem que estudar e é bem isso mesmo, né? E mostra também essa preocupação em ter índices e dados, né, para estar aplicando e não fazer arbitrariamente, né? Acho que isso é o principal também, né? E a questão da pesquisa, né? A pesquisa de mercado, ela vai fundamentar qualquer ação, por maior ou menor que seja de tomada de decisão. Sim. Você não faz sem pesquisa. Não Exatamente. E ainda fazendo pesquisa... pode errar, né? Não é garantia não vai te de dar sucesso. 100% aí, não. A gente sabe disso, né, Tarcísio? Mas ela te dá um norte... faz com que você coloque... Eu sempre falo isso. A pesquisa permite que a gente coloque os pés no chão. Sim. É para isso. Se você vai errar ou não, óbvio que ela não vai garantir, porque são as escolhas, muitos os métodos, os riscos, enfim. Uma análise de mercado mais apurada. Isso para qualquer área, né? Isabel, uma questão aqui que a gente, né, estudando, porque a gente vai estudar o nosso convidado e conhecer, enfim. Então, lá no seu Instagram, você fala assim, que você orienta microempresários a pensar, agir e faturar como franquia. O que seria isso? Como funciona, então, o seu trabalho? Tá. Porque é diferente, né, do modelo. Você está desenvolvendo um método, certo? Certo. Eu gosto de métodos. Hoje a gente tá cheio dos métodos, né? Eu quero tentar ser objetiva, né? Não contextualizar assim em rico em detalhes para não ficar cansativo. Mas cuidado com a concorrência também, viu? Não precisa dar muito detalhe, não. Isso, mais ou menos. Precisa detalhar o método, mas a gente queria entender. O que você entrega? Assim, eu sei que foi uma brincadeira, mas eu tenho um pensamento muito forte em relação a isso. Eu acho que o ecossistema colaborativo de você compartilhar informação, eu gosto muito. E eu vejo essa questão do digital, é a questão de conexão. Então, eu vejo que algumas pessoas se conectam comigo, alguns empresários, alguns outros vão conectar realmente com a concorrência. E isso tá tudo bem, até porque você não consegue atender todo mundo. E o negócio da conexão é muito, assim, sabe? Engraçado, né? Então, assim...
A maior... Eu vou misturar o assunto, mas eu vou falar Ela é isso aqui chique, né? rapidinho. Ela fala conexão, eu não vou falar cópia. Eu ia falar um negócio aqui, calma Pessoa aí. educada, né? Para com isso. Tá. A maior preocupação da pessoa que quer formatar o seu negócio em franquia é a questão do segredo da empresa, de Tá. dividir, e se a pessoa vai manter a qualidade do serviço. Então, assim, é um medo engraçado, né? Porque esse medo, mesmo que questões legais, pode acontecer, né? Pode. Sim. Então, é um Você desafio. pode entregar a receita de bolo, assim, e o outro eu não conseguir Exatamente. perder alguma coisa da essência dos valores, enfim, isso no atendimento, no próprio produto, no que se entrega. Então você trabalha nesse processo Tá. de formatação, é isso? Dentro de um resumo, hoje eu Tá. ajudo empresários e microempresários a transformarem o seu negócio numa rede de franquia. Dentro desse processo, eu defendo muito que o franchising, ele defende as boas práticas do negócio. Então, Tá. como você vai melhorar o processo para padronizar, você vai estar sempre revisando, sabe? Sim. Então, automaticamente, você vai ter essas boas práticas. Então, desculpa, eu me perdi um pouco. Por que eu trabalho a questão de pensar, né, agir e faturar o microempresário empreendedor? Né? Então, a gente oferta o que eles querem e a gente entrega o que eles precisam. Essa também é uma outra frase. Legal. Sim, olha só, uma frase-chave aí, né? Então, Uma eu palavra-chave. transformo as empresas em franquia, mas nesse processo, normalmente, a gente preza as boas práticas do franchise, que é revisar os processos e otimizar alguns resultados. Então, o exemplo do restaurante chinês, onde ele tinha um cardápio extenso, apesar de ser uma empresa lucrativa. E dentro das estratégias, eu acho interessante enxugar, ou que seja o cardápio, ou o número de funcionários. Não é exatamente uma regra que serve para todas as Mas empresas. é que quando você faz desenho ou redesenha processos, consequentemente isso acontece, né? De reduzir pessoas ou de melhorar alguma coisa no atendimento ou no cardápio. De Então, avaliar, né? mesmo muita quando coisa. não é com essa intencionalidade de franquear, isso acaba acontecendo. Pra gente que trabalha com processo, você percebe que você reorganiza a casa. Você dá foco ali, né? Isso, Enxerga. isso. Você também, né? Não vai, você é a rainha de gestão de processo, pelo que eu tô. Não, só ainda não. Só a princesinha. Mas é bem mágico isso, né? Exato. Porque Total. às vezes é back to basic também, né? Exatamente. Mas eu acho que o olhar, o foco. Bom, de modo geral, eu vejo que até a franqueadora que já está estruturada, elas revisam alguns processos. Vou contar um exemplo rapidinho também. Conta, Opa, a gente quer adora, a saber. gente adora. Claro. Não, que assim, quando a gente pensa em franquia, tem 3 processos, tá? Tem análise de franqueabilidade, Tá. tá? Eu vou avaliar se o meu modelo de negócio né? Análise de franqueabilidade é um termo mercadológico, mas é autoanálise do negócio. Sim. Eu sempre falo que a gente parte da decisão racional para emocional. Então, a gente olha os números, Uhum. vê se enxerga dentro da DRE, né? Dentro do documento ali de um simulador de rentabilidade, se encaixa royalties, fundo de propaganda, que são 2 taxas hoje do universo de franquia. E aí a gente passa por uma estrutura de formatação. Entendemos um modelo que é replicável. E aí a gente tem 2 situações, resumindo. A estrutura da franqueadora, que normalmente são 2 departamentos, expansão e operação, seguido de manualização e os termos jurídicos. Terminou isso, a gente vai para validar a oferta de formatação, fazendo a venda da franquia. Que legal. Então, análise de franqueabilidade, formatação e a venda. Quando a gente pensa em formatação, a gente lembra de manuais. Uhum. Sim. Sim. E uma coisa que eu vejo muito que o pessoal, assim, pensa em manuais, algo, né? A quantidade de papéis engavetados. E assim, eu não sou também a mais especialista em manuais, né? Assim, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que foca muito também nesse assunto. Só que o que eu vejo muito que os empresários, eles querem dificultar. Entendi. E às vezes não Pra consegue replicar. colocar. É. E não consegue colocar na prática, exatamente. Aprender essa transferência de know-how. Então, é uma habilidade adquirida pelos empresários. O empresário, o microempresário, ele deixa de vender o hambúrguer e ele começa a vender o negócio do hambúrguer. Então, Sim, muda um pouco do diferente. mindset. Opa, com certeza. Então, por isso que eu falo, pensar, agir e faturar. O faturar seria associativo aos royalties, né? Dentro de uma análise ali. O pensar é mudar um pouco, né? Paro de vender o hambúrguer e vendo o negócio do hambúrguer. E o agir vamos pensar nos processos, nos manuais, vamos fazer essa E revisão. para eu vender o negócio do hambúrguer, eu preciso entregar tudo. Eu Exatamente. não posso entregar uma fatia.
Eu não posso entregar um pedacinho, o bacon não. Não, eu tenho que entregar tudo, porque o franqueado precisa, para dar certo, ele precisa vender o mesmo produto que tem aqui, que já foi validado. E a experiência precisa acontecer de novo, né? Então ela precisa ser não só os produtos em si, o mix de produtos, mas toda a experiência, A experiência, né? como você entra numa franquia. Porque aí você falou, eu vou na franquia tal, por que não tem Prudente? Pela experiência que você. Óbvio, pelo que você consome e tal. Mas eu queria viver aquela experiência aqui. Exato, então às vezes a gente vê, né, lógico, que tem todos esses riscos, né, e tá certo também, né, pelo lado mercadológico, né, eu como um franqueador, no caso, né, se eu quisesse trazer, ia ser muito maior o risco aqui em Prudente por conta de ter uma população menor, né, então os estudos já dizem isso também, é muito importante também por conta disso, né. Eu tenho uma pergunta aqui, Isabel, assim, na sua opinião, né, qual é o maior desafio em transformar um negócio local em franquia, né, a gente sabe que tem várias ideias boas, Sim. mas a ideia boa, né? O emocional, acho que não é tudo, né? Eu já fiquei aqui pensando um monte de coisa que eu gosto de Prudente. E olha, você sabe, eu tô na minha veia hoje. Vamos. Né? Hoje a gente. Tem uma pesquisa que acontece, a ABF dos Estados Unidos chama IFA, tá? Eu não vou falar o nome agora em inglês. Tudo bem. Não precisa. A gente procura depois. Meus alunos ficam corrigindo você. Mas eles eram uma pesquisa que os primeiros franqueados das novas franqueadoras são os Love Brands, que são as pessoas que amam a marca. Então, são os amigos, familiares e os clientes. Então, provavelmente, vocês estão pensando em investir em alguma marca porque vocês são apaixonados. E tá certa a pesquisa. É batata, porque normalmente é indicação, né? Então, mas assim, voltando na sua pergunta. Do desafio, realmente. Como que a gente faz isso, né? Em transformar um negócio local em franquia. Eu penso, assim, o maior medo deles é realmente aquilo que eu já falei, né? Da questão de dividir o segredo, da pessoa manter o serviço ou qualidade. Mas eu não acho que isso é a maior dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é o empresário ele resolver fazer algumas reengenharias. Ele acredita que o franchising é de tal forma, então ele vai... Primeira coisa que a gente às vezes vai num lugar e fala assim, nossa, esse lugar é tão bem estruturado, o funcionário tá com uniforme, tem um logo, tem uma identificação de marca. A gente fala, será que é franquia? Eu mesmo me confundo, assim. Eu vou aqui em lugares aqui em Prudente que estão bem bacanas. E você que ficou fora um tempo, deve imaginar. Aí eu falo, nossa, será que é franquia, né? Então, assim, dentro de uma realidade, quando você pensa em reengenharia, você faz o processo inverso, né? A padronização, acho que é a primeira coisa que a pessoa coloca. E daí entra tudo isso que eu já falei sobre formatação. E como não é difícil, não tem segredo, na verdade, parece simples, mas a pessoa fica um pouco perdida, assim, o que eu tenho que fazer agora? Entendi. Né? Que eu faço agora... Os processos, talvez, né? Fica um pouco mais nisso. perdido mesmo, assim. E eu acho que você ter uma orientação facilita o processo. É mais ou menos assim, eu tenho know-how para ensinar o meu franqueado. Hoje, para ser uma franqueadora, eu acho que ter essa visão estratégica, eu vejo que é a maior dificuldade mesmo. O ponto cego ali, né? Não saber a visão do próximo passo. Entendi, porque é tudo uma novidade também, digamos assim, para quem vai começar a franquear. E também lembrar aí que vai ter todo esse trabalho de padronização e replicar essa marca, enfim, não é fácil, né? Não é tão trabalhoso, simples assim, né? É trabalhoso, mas assim... Mas é gratificante. Eu acho que vai muito da aspiração e do sonho deles, né? Sim. A maioria deles, eles querem levar a marca para os 4 cantos do mundo. Eu vejo que antigamente, eles tinham uma visão da área de moda. Eu queria ter aquela flagship, aquela loja conceitual. E aquela loja, muitas vezes, não dá dinheiro. Então, eu quero ter uma loja de sei lá quantos metros quadrados. E, às vezes, um ponto de 3x3 dá um faturamento, uma rentabilidade maior. Então, às vezes, eu acho que isso também... É uma coisa que... A gente precisa discutir, Pé no chão, assim, Mas acho que a maior dificuldade é esse. Não saber o passo de formatação, de não fazer isso. Mas eu não... Assim, dentro da expansão, se você pensar, tô formatado, uma dificuldade... eu acho que entra uma outra situação. Que eu acho que vai vir uma outra pergunta, eu acho que eu... Não, mas pode falar, que a gente não tem uma sequência, a gente nem olha, às vezes a gente esquece, tá? Você pode não tem problema, não. Depois a gente volta. Não, é que assim, formatei o meu negócio. E peguei uma ajuda, tive as estratégias, eu vou para a área de expansão, que é o plano de expansão. Vou delimitar onde eu vou, né?
eu quero atender regiões de tantos números de habitantes, eu começo a entender qual que são as minhas ações. É um joguinho de war, né? É verdade. Onde eu quero tacar a minha bandeirinha. E eu falo muito, eu defendo muito crescer em espiral, né? Às vezes, aparece um investidor lá em Campo Grande. E eu não... vou voltar um raciocínio que eu gosto muito, eu gosto de dividir. Também não é da minha cabeça, tá? Existe uma sequência, eu acho que educação corporativa. Veio da franqueadora, tem esses profissionais. Hoje, eles começaram a trabalhar muito com a questão do franqueado, tá? O franqueado tem que saber, ele também tem que saber ser franqueado. Tem que ter um treinamento para isso também, né? Não só na questão operacional, uma questão de maturidade, de responsabilidade. Eu vou dar um exemplo bem simples, que é marketing. Sim. Eu vejo alguns gurus falando algumas coisas, isso também... fala assim, você quer ser franqueado, você não pode querer ter habilidades de marketing. Você tem que seguir regras, você tem que... Você não pode criar. Mas... Nem inovar. Assim, pensando em cara crachá, assim, existe uma questão jurídica que você tem que seguir algumas coisas e tem que ter a consciência simples. Eu não posso, de repente, eu tenho minha academia, né? Uma Smart Fit. Eu começo a vender produto, assim, que não é da Smart e aí chega um consultor de campo lá fiscalizando, você perde um pouco da identidade. O franqueado, ele tem que ter essa consciência. Às vezes, o franqueado foge dessa regra. Então, eu falo que falta a maturidade da parte dele de entender essa importância, né? Então, quando aparece alguém fiscalizando, a franqueadora é chata, não vai me deixar vender por baixo. E às vezes não representa nada, sabe? Aquele gostinho de testar. Né? De fazer alguma coisa, falar, aqui eu vou conseguir. Às vezes o trabalho que dá é muito maior do que resultado. Negociar com o fornecedor, ter um novo processo ali, enfim. Mas pensando em marketing, eu vejo que um poder muito grande do franchising é você entender a sinergia do ganha-ganha. O franqueador tem que entender que o franqueado tem que ganhar e o franqueado tem que entender que o franqueador tem que ganhar. Mas ambos têm algumas responsabilidades. Na área de expansão, a gente entende que o marketing da franqueadora, ela tem a responsabilidade de construção de marca, de branding, de produto. E o franqueado, ele tem a responsabilidade do marketing regional. Eu assisti uma palestra da Gran Cru, não sei se vocês conhecem, que tem aqui lá no Euromarketing. Sim. Né? A Gran Cru, ele deu uma possibilidade, principalmente agora, depois da pandemia, em você trabalhar muito fora o ponto de venda. Posso vender em outros restaurantes o vinho, né? Eles fizeram uma fusão de empresa com uma outra empresa que eu esqueci agora o nome, mas que tinha um poder muito forte de e-commerce, então eles deram essas possibilidades para o franqueado. E a sede dele é em São Paulo. Então eles falaram assim, ninguém mais do que o franqueado de Gramado para entender os principais hotéis. Né? Nossa, sensacional. Então o marketing regional pro franqueado é da responsabilidade. Então, ele não vai ter perfil marqueteiro, financeiro, de gestão operacional. Eu acho que depende da franqueadora. É fundamental ter esse perfil bem embutido. Precisa ter, na verdade. E até um pouco da identidade, né? Daquela região, do que funciona ali, de como funciona. Então, acho que... Eu tô com uma pergunta aqui, fora do roteiro. Com certeza, vamos lá. Porque a gente gosta daquelas coisinhas, né, Mercedes? Você sabe. Você falou assim, olha, tem alguns lugares que eu vou imprudente, que eu falo, será que é franquia? Conta pra gente, assim. Um lugar que você foi, que você falou, acho que isso aqui é uma franquia. Tem alguns nomes que eu... A gente te ajuda a pensar. Aquele café ali da Manuel Goulart, Grão Seleto. Grão Seleto. Eu gosto bastante ali, a questão do cardápio, atendimento. Ele era da Fernanda Lee, não sei eu se acho que ainda é da família, né? Ou é dela, da família, eu não sei. Da Show, enfim, tem outros restaurantes. Assim, o próprio Manu, a Manu, eu acho que tem. Baker, Né, tem... Fulô de Mandacaru. Fulô. Poderia franquear. A sorveteria ali do Parque do Povo também, que não é. Madalê? Lemone? Essa foi... Lemone. A Madalê é. Madalê né? Na verdade, a Lemone, eles trouxeram uma franquia que quando eles abriram no shopping. E aí eles ficaram um tempo e depois... Mudaram a bandeira, né? Não só a bandeira, na verdade... A franquia, a outra era... Não lembro agora o nome, mas tinha algumas restrições. Por exemplo, do uso de alguns produtos, de um tipo de chocolate, enfim. E aí, hoje eles trazem, tem duas, né?
Aham. Eles têm 2 lojas. Tem no Verdade. shopping, não tem? Acho que No shopping, Isso, no Parque do Prudente Povo. Shopping. Tem uma outra também que quando você falou, eu tava pensando neles, que é a fábrica de gelate. Não sei se você já conhece. Fica perto do Copas ali? Isso, Ao lado do Chuvavá ali. Agora Isso. eles abriram lá no Dama. Sabe, tá. ali no posto, onde tem várias... Eu não assim, eu sei... Mas eles abriram lá também. Entendi. E é um sorvete diferenciado. É É um muito gelato, na verdade, diferenciado. E tem cara de franquia. Sim, Tem com muita cara de certeza. franquia. Tem Acho que várias, pela né? qualidade, assim. Não sei, né? Acho que essa franquia, é o que você falou, é um monte de coisa. Identidade visual, um monte de coisa que você fala, nossa. E é o preconceito com a nossa região. Falar, nossa, isso aqui é daqui, é nosso. Tá aqui, não poderia ser uma franquia? Uhum. Sim, com certeza. Até algumas coisas menores. Eu vejo que o diferencial é assim... não é a qualidade no atendimento. Eu acho que o diferencial hoje é a metodologia de venda. Sim. Sabe? Eu Olha. acho que... E é o que você falou, às vezes é uma coisa pequena, uma pipoca gourmet que você come e fala, nossa, a pessoa podia franquear e ensinar outras pessoas a venderem. E... Eu vejo que a Uma onda receita, do momento... né, nova. A onda do momento é no serviço. A alimentação, eles estavam até falando que representa de 1.100 associados, eles representam quase 400 franqueadoras, né? A BF falou que de 1.300 associados, né? Tá. 400 é de alimentação. É o setor mais forte, mas tá vindo muito forte a questão de serviço. De serviços. Desde assim, o Odontoclinic, né? Que clínicas médicas. Veterinária. Tá vindo muito forte. Então, sem querer, a gente tem essa mania. Eu Sim. mesmo, você viu que eu só falei de alimentação, mas tá vindo muito Limpeza. forte a área de serviço e até a área digital. O pessoal tá usando algumas estratégias. Às vezes a gente pensa assim... O franchising, ele é um dos canais de venda. Então, a gente vê igual, por exemplo, da Gran Cru, que eu falei. Dessa parte que eles fizeram com o e-commerce. Bom, calma aí que eu perdi o raciocínio. O franchise é um dos canais. Os canais, né? Ah, meu Deus! Deu bug assim, venda. tchan. Eu tinha falado de metodologia de venda. Peraí. E trazer Se eu falei que era... tá. É um outro segmento que está em alta também, é a questão digital. Sim, Então, tem serviços, né? a OMI, por exemplo, é uma plataforma digital que tem foco em contabilidade. E tem também uma grande tendência que é a indústria. A indústria está levando... Entendi, à frente para o tudo varejo, isso, né? A Pro gente varejo. vê Havaianas, Balduco, a Marisol. Então, várias indústrias também utilizam o franchising como... Por quê, né? O pequeno, ele pensa em crescer com capital de terceiro. Sim. O grande, ele pensa em crescer com franqueado operador, né? Então, aquele que divide... diferença aí, né? Não são todos, mas eu penso dentro do que eu enxergo em resumo, assim. De análise, né? E você fala que... né, no nosso bate-papo anterior que a gente faz aqui, você fala que 90% de tudo que acontece são pessoas, né? Gestão de pessoas. Conta um pouquinho pra gente disso. Nada é sozinho, tudo tá, assim... como eu posso explicar? Quando a gente pensou em formatação, eu não falei bem pouco da questão do jurídico, mas hoje a lei de franquia... Ela teve uma atualização recentemente, um pouquinho antes da pandemia. E aí, só para entender um pouquinho, nessa parte do jurídico, você tem uma pessoa que trabalha com você ou não precisa necessariamente? Isso. Na parte de você transformar o seu negócio em franquia, eu preciso de 2 profissionais que são importantíssimos, que é o contador, para entender a questão da abertura de empresa conforme a realidade de cada empresário, porque tem empresário que tem mais de uma empresa, 2 empresas, então a questão contábil, eu não dou foco nessa... Eu dou algumas orientações. Qual que é o KNAI que você tem que abrir? E aí você indica alguém? Não, hoje não. Trabalha com você ou é a pessoa que busca? Não, o contador, ele já tem normalmente, né? Ele já trabalha com a empresa. Óbvio, né? Se ele já tem, ele não precisa ser seu, isso que eu quis dizer. E normalmente a maioria dos empresários também tem algum contato com algum advogado. Então, o advogado ele não precisa ser especialista em franquia, mas se ele souber... A lei ela é muito simples e ela é muito assim... Uma das vantagens para mim é você ser uma franquia que um contrato Uma das vantagens de você se tornar o seu negócio em franquia, quando aparece um investidor na sua marca, seu negócio é uma franquia, queria investir na sua marca, o contrato empresarial seguindo a lei de franquia, eu acho... Não posso falar que é a melhor, mas assim... Tá bem estruturado. A ABF tem alguns advogados, eles têm alguns comitês que tem essa questão
de ficar de olho na lei, de estar atualizando, de estar... Então, eu vejo que isso é muito bacana. E o que tem a ver a gestão de pessoas com a parte jurídica? Eu falo que um contrato ele é feito de boas pessoas. Sim. De boas certeza. intenções, Né? boas pessoas. Pode ser o melhor advogado do mundo, as melhores, né? Processos, Então, enfim, né? Então, assim, e outra coisa, dentro de você pensar de uma estrutura, o franqueador, franqueado, a questão jurídica, a base é tudo relacionamento. Então, desde a primeira reunião que o franqueado chega lá, querendo a marca, eu sou apaixonado pela sua marca, eu vejo como uma questão ética. Você não pode, franqueadora, brincar com o sonho da outra pessoa. Sim. Você está trabalhando com o dinheiro de outra pessoa. Então, eu acho que isso tem uma questão ética que eu defendo bastante. E você tem que escutar a outra pessoa sobre o alinhamento de expectativa dela. Se ela chegar sonhando que o seu negócio vai dar X de dinheiro ou que ela vai deixar lá e o negócio vai funcionar... É assim, então se você não escutar e não saber qual que é a expectativa dela, você já está fazendo um mau contrato. Então você já está colocando alguém na rede que... Eu vejo muitas franqueadoras que falam assim, ó, o franqueado tem que querer estar na minha marca. Tá. E eles fazem dentro do processo de seleção, eles têm 2 nomes, Discovery Day ou o Test Drive. Você fica, certo. Às vezes, uma semana dentro da operação, ou umas horas. Ali, né? E você avalia também a operação. Então ele passa... Eu lembro de um caso que uma senhora amava tomar café, queria ter uma cafeteria. E na hora que ela participou, ela participa atendendo, ela participa no caixa. Tomar café, não fazer, vender, lavar louça, entender tudo. Porque não que a pessoa vai fazer isso, mas ela tem que entender que não é tão simples entregar aquele café com aquela qualidade. E às vezes é uma rotina, é horário de shopping, às vezes pode acontecer um BO lá, um problema... Né? Sábado, domingo. Então, assim, tem que ter algumas consciências. Tem pessoas que nasceram para ser franqueado, então eu acho que franqueado também tem suas vantagens. Quando eu falei, né, da questão de você ter a educação corporativa e cada vez mais a maturidade do franqueado, do marketing, né, que eu falei, que o marketing tem que ter, sabe que eu falei que o franqueado tem que ter algumas consciências. Sim. Então, assim, eu acho que tem perfil para ser franqueado. Sim. E aí tem um termo que chama multifranqueados. Existe um multifranqueado nos Estados Unidos que tem um faturamento maior que a maior franqueadora brasileira. Eles têm um número lá que a BF fala. Então, franqueado ganha dinheiro. E tem franqueado que eu já vi ganhando mais dinheiro que a franqueadora. Caramba, eu já vi, tá? Entendi. Olha só, interessante esse case, né? Que a gente às vezes não para pra pensar, né? Eu acho que... então pode ser sim um bom negócio pro franqueador, né? E que bom! Imagina você ter esse exemplo de falar, ó... Ele ali ganha mais do que a gente aqui, porque... Exatamente. Exatamente. Uma boa prática. A franqueadora que eu tinha... Você fica... É que assim, quando você conhece o negócio de perto com essas informações privilegiadas, às vezes você tem os números que você fica... Tem uns que tá muito mal, você não tem o que fazer, vai acontecer, né? Não pegou o produto ou o serviço. Mas tem uns que você fala, uou! Case interessante, né? Tem bastante franqueado ganhando dinheiro. Que bacana, é legal. Mas eu mudei um pouco, né? Eu vou lá longe, né? Desculpa, gente. Não, o bate-papo é isso assim mesmo. É uma conversa até pra gente... Porque como pra gente, né? Quando eu falo nova, não que esteja na moda, né? Igual você falou... Mas nova no sentido da nossa região, ter alguém de referência, alguém para falar sobre isso. Porque quando a Débora falou de você para nós, né, que ela comentou aqui no podcast de você, falou, olha, é uma coisa nova para nós. Porque hoje, se alguém aqui desses que a gente citou, tá, a Lemone lá quer franquear, ela tem que ir para São Paulo, ela tinha que ir para São Paulo. E, às vezes, óbvio que tem alguma coisa, uma orientação jurídica, uma pessoa, mas alguém tão pronta como você, que oferece tudo. Especialista mesmo. Por isso que a gente trouxe e falou, não, todo mundo tem que saber que hoje nós temos um profissional aqui na nossa região, trabalhando com isso e com a mesma qualidade que você vai buscar fora. Em São Paulo, foram 15 anos lá que eu falo que é 17 anos trabalhando pelo Banco do Povo de trabalhar no varejo, né? Mas são 15 anos aí com franquia. Mas 17 anos sempre vai contar, porque também trouxe um pouco da sua história, de tudo que você viveu, tudo que você aprendeu lá. Eu acho que essa coisa dos processos para você são muito claros também, né? É muito tempo, né? Mas eu também tenho uma questão que
Eu vi que uma hora que vocês queriam falar quem me inspira, né? Sim. As pessoas que me inspiram. Eu acho que todas as pessoas que fizeram eu acreditar no projeto, que eu me dediquei muito, então, desde o Guilherme Afife. Eu participei com a Adriana também, a Adriana Auriemo, hoje ela é diretora de microfranquias. Tá. Eu fiz um trabalho de expansão lá, junto com ela na marca Nanute Bavária. Eu fiquei bastante tempo lá. Todas essas pessoas gostam muito, eles são entusiastas do que eles fazem, respeitando o microempresário, que acho que precisa Sim. muito. Então, assim, eu também quero levar muita informação para o pequeno, Tá. para pensar, agir, faturar como franquia, pensar nas boas práticas. Então, por isso que eu fui para o digital, na intenção de tentar levar essa informação. Alcançar mais pessoas. Isso. Não só daqui, porque hoje você está aqui, mas você pode atingir qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas meu coração É prudentinho. Né? A Bom gente filho já a tem casa até os torna. nomes aí, ó. Não Só é? procurar a Isabel e Exatamente, depois a gente Isabel. deixa o contato aqui, só arrasta pra cima, né? Obrigada. Isabel Cardoso, exatamente. Uhum. Tá nas redes sociais. Eu tô acompanhando ela também no Instagram. Tá super legal. Falei pra ela Obrigada. aqui. Tá uma identidade bem interessante. Uhum. E é isso mesmo. Ela vai ter novidades aí mais pra frente também, né, Isabel? Isso, esse projeto do microempreendedor. Eu faço a parte de consultoria individual, Uhum. mas eu também quero fazer esse trabalho de estar Entendi, mais escalando, abrangente, né? de trazer mais informação. Ô, Isabel, só pra gente fechar Tá. aí, passa muito rápido, você viu? Eu não faço ideia, eu tô um pouco concentrada aqui nas... Até já estamos desculpa. aí há mais de 40 minutos já, Ai, né, Tarcísio? Obrigada Nossa, pela super legal. oportunidade. É muito gostoso. E ainda mais um assunto que é novo em termos de conhecimento para nós, que a gente foi conhecer, foi estudar, foi ver o que você tem feito, assistir os seus vídeos e tal. E a gente queria ouvir um pouquinho como você tem feito tudo isso, porque hoje o seu trabalho é online, né? Então você grava os vídeos, você mesmo edita, como você tem conciliado aí a sua vida pessoal, você é mãe, enfim, a gente entender um pouquinho aí da sua história. Bom, eu iniciei a parte de consultoria com as empresas de forma individual e eu não estava no online. Tá. Meu projeto online é recente. Foi uma pessoa que já estava, eu também tinha um ponto cego em relação, porque eu sou especialista em franquia, na parte do digital, então hoje eu estudo... O marketing para o seu negócio, eu vou estudar. Eu estudo praticamente de 4 a 6 horas aí por dia, eu estudo hoje. Uau, Legal. legal. Eu saio daqui à noite, importante. enquanto o meu baby, eu tenho um filho de 2 anos e 7 meses, ele dormiu eu tento colocar ele para dormir às 8, e aí para entender um E pouco aí de a elaboração vida de começa. conteúdo. Eu confesso que na pandemia a maternidade foi um desafio, porque eu até estava conversando com um amigo, eu falei assim, eu tive que parar. Ele falou, você não teve que parar, você teve que se preparar e viver um outro universo. Então eu fiquei um tempo vivendo a maternidade, que foi um desafio também. Imagina. Porque a gente que vem, né, nessa bagagem de muito trabalho, de muita experiência, de fazer várias coisas, a hora que te coloca ali e fala, espera aí que você precisa dessa pausa, porque também aconteceu comigo, eu não parei, porque eu dava aula, enfim, mas parei outros projetos. Os meus projetos que eu tenho hoje ficaram aguardando, em stand-by ali. Exatamente. E foi isso. Mas dava aula e tudo mais. Só que você fala, opa, tô perdendo a minha vida, né? O tempo tá passando, parece que todo mundo tava indo e você ali... É uma sensação de aprendizado, Sim. né? E ainda tinha o desafio da pandemia, porque eu estava em São Paulo, minha família aqui. Era eu e o meu esposo trabalhando num escritório durante das 8 às 20. E um bebê. Menos de um ano. Ele tava com 4 meses, 3 meses. Mas deu tudo certo, assim. Foi o desafio de cada um teve o seu, o meu foi Sim. ter... Eu falo que a gente nem pode reclamar disso, né, Isabel? Eu fiquei em casa, cuidei de uma criança, igual a gente ficou sozinha também, eu e a Heloísa. E aí eu nunca me dei o luxo de reclamar disso, porque quantas pessoas não tiveram essa oportunidade de saíram e trouxeram a doença para casa, ou morreram, ou perderam alguém. Então, de fato, foi um privilégio da gente poder cuidar de forma intensa, intensiva aí, nesse período de 2 anos, e retomar. Sim. Nessa época eu tinha me dado um start na questão do digital, mas eu não tinha essa possibilidade. Como eu ia para entrar para o universo do digital sem ter alguns conhecimentos, que eu estava fazendo o que eu falo
pro empresário não fazer, a reengenharia. Falar, o cara do digital faz assim. É fácil, não. Aí eu falei, gente, eu tô me pegando. Então eu fui buscar um mentor, alguém que me orientasse, que me mostrasse os caminhos. Então, Legal, assim, importante. eu tô me preparando pro digital. Hoje eu não oferto o meu serviço que eu pretendo. Ele deve iniciar a partir do dia 1º de setembro. E aí é todo um processo. Mas... Lançamento. eu vou pra verdade. esse... Eu tenho um porquê, né, de não ter colocado... Eles falam que é o produto no perpétuo, né? Sim. Eu quero formar alguns grupos de empresários ali que talvez não teriam a questão financeira de estar investindo, às vezes, num grande projeto hoje. Tá. Então, eu quero que você tá perto das pessoas que têm as mesmas dores e os mesmos sonhos que você. Eu acho que faz parte... Sabe, de aquecer e vamos... Vamos juntos. Às vezes eu escuto os empresários tão individualmente e falo, gente, eles podiam falar assim, é quase... Uma associação. É colaborativo. Então eu já Sim. tenho agido assim, e tem dado certo e é isso. Foguete não tem ré, vai pra frente, vamos esse é voar. famoso. E obrigada mesmo, assim, de vocês terem Legal. acreditado no meu trabalho. É porque a gente recebe, né, Tarcísio, várias indicações. A gente busca sempre mulheres, né? O foco é esse, o nosso público é esse. Egressas da Toledo dos cursos de negócios, porque nós somos professores dos cursos de negócios. Mas as pessoas veem o podcast e falam, você poderia conhecer, apresentar, falar do trabalho da pessoa. Mas nem sempre se conecta com o nosso projeto, porque isso aqui também é um projeto nosso. Então tem uma intencionalidade, tem um direcionamento que a gente quer seguir. E aí, quando a Débora falou de você, faz um tempinho, né, que a Débora veio, ela falou de você e tal, e aí eu fui procurar, fui te conhecer um pouco, eu falei, bom, assim que a gente voltar, a gente coloca ela na agenda, porque de fato vai contribuir. Óbvio, Com todo mundo que certeza. passou aqui, já são 9, né, hoje com a Isabel, porque foram 2 juntas, são 9 mulheres que a gente gravou nesse primeiro semestre, agora iniciando o segundo semestre. Contribui muito, muito, muito. Às vezes eu me identifico mais com uma ou com outra por conta das histórias, não Sim, eu, né, mas quem tá assistindo. Sim, Só verdade. que sempre tem algo para somar, sempre Sim. tem algo para contribuir, sempre tem uma história nova. E você pode ter certeza que a gente tá aqui para torcer pela sua história. E uma coisa que tem acontecido com o podcast é esse momento de network, porque a Débora fala de você, a gente fala da Débora, o quanto a Débora foi importante para você, a Ju falou de vocês, enfim. Então é o momento aqui da gente conhecer reunir, essas histórias. E acho que o mais bacana é dar visibilidade para essas histórias. Porque hoje muitas pessoas, a partir daqui, desse momento de ouvi-la, vai conhecer o seu modelo de negócios, vai procurar, vai entender, vai querer saber. Ela vai falar o nome, não falou o nome ainda da marca dela. É super interessante, né? E vai abrir outras portas, né? Então, quando você me mandou, eu tava com uma pessoa, eu falei, olha que legal, tal. Ela falou assim, me passa o contato dela, porque, né? Que foi aquilo que a gente conversou. Porque tem um negócio e eles estão pensando em abrir para franquear, para franquias. De qualquer jeito, assim, eu agradeço muito. E, assim, eu acho que tudo é uma consequência. Espero realmente poder ter agregado. Mas é uma coisa que eu sou realmente, realmente apaixonada pelo franchise, assim. Não sei se vocês enxergam isso nos meus olhos. Eu falo de... Então, assim, eu agradeço muito também a Toledo, que eu acho que me deu uma base gigantesca, sabe? Eu não sei agora nem te explicar em detalhes, mas eu acho que a Toledo foi peça fundamental hoje para a base. É incrível como você somou as suas áreas, né, o Tarcísio? Na fala dela, ela vai falando assim, eu vou fazendo publicidade, a administração, as experiências, essa questão das pessoas, da gestão de pessoas que você gosta, essa parte de treinamento que você fez, enfim. Então, o quanto você traz essa sua história também para agregar informações a outras pessoas, a esse público que você vai atender. Ou seja, a sua fala, que apesar de ser um resumo, porque você tem que fazer a síntese de tudo que você tem de conhecimento, e isso é claro na sua fala que você sabe muito. Obrigada. E eu entregaria assim, o meu sonho nas suas mãos tranquilamente. Ainda não é o meu caso, tá? Mas pode ser que um dia se torne. Já que vamos franquear serviços também, quem sabe, né, Tarcísio? Exato, acho que é um gap bem interessante de se trabalhar. Né? Então é muito transparente isso, a paixão que te move, o conhecimento que você tem. E querendo ou não, não é que querendo ou não, é querendo sim. É o que a gente quer.
também é um espaço de divulgação, né? Igual a gente tava com a Aline antes, e aí a Aline falou, o supermercado. Eu falei, não, é pra falar o nome do supermercado, é pra falar o nome da sua marca. Meu marido trabalha... Não, qual é o nome da empresa do seu marido? Porque a gente tá falando é uma rede, né? A gente tá falando de rede, a gente tá falando de negócios locais, de empreendedorismo. Com certeza. E eu queria dar só um recado do franchise, que eu usei a frase, né? Que você falou assim, eu falei assim, o franchising não é que tá na moda, que o pessoal fala. Eu acho que o franchising, ele vai fortalecer a economia brasileira, porque ele vai fazer com que o empresário, que ele é tão sozinho, né? Nesse universo aí de empreender, que tem que ter tantas habilidades, assim como você falou, eu também tive várias, né? É treinar, é pensar em plano de negócio. As nossas profissões exigem conhecimento de várias áreas, mas o empresário... Se ele seguir essas metodologias de pensar, agir e faturar como uma franquia, vai ter algumas questões porque a maioria deles, eles têm cabeça na lua e pé no chão. E o pé no chão é difícil mesmo manualizar, é difícil, é tantas habilidades. Então, eu vejo que o franchise vai fortalecer. Eu gosto muito do que a BF faz. Você falou que tinha o guia de seleção de franquias. Hoje tem um portal do franchising que tem as... Legal. Entra lá, da época do guia impresso, né? A gente denuncia a idade. Mas hoje tem o portal do franchise que é super legal. Então eu vejo que cada vez as marcas... Eu não sei o número agora de empresas que tem no Brasil, mas são 1.300 só franqueadoras, só empresas associadas. Eu acho que tem muita oportunidade. E esse meu projeto do digital, ele fez acender uma estrela. Que é a minha estrela norte guia, que eu me comprometi, além do meu filho, e tem que encaixar. Né? Quando eu prezo com ele, eu falo, hoje agora eu tenho um tempo de qualidade com ele, mas nesse tempo de Mulher dos Desafios, a minha estrela do norte é levar 100 empresários para ser associados à BF. Eu coloquei uma meta comigo. Ótimo. Então, diariamente eu acordo com esse propósito. Então, é uma coisa atrelada. E se aqui tiver essa oportunidade de conectar com alguém que pensa como eu, de agir transparente para trabalhar com o dinheiro do outro, bora, vamos lá. Tô pronta. Eu acho que tem que ter essas questões, né? Éticas, eu acho que... Sim. Mas o franchise não tá na moda, ele veio... A gente tem referência hoje os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é referente. McDonald's veio de lá, Starbucks veio referência de lá. As comitivas das franqueadoras estão direto nos Estados Unidos para estar aprendendo. E o foco não é sempre tecnologia e inovação. Às vezes é um checklist. Bem feito. Exatamente. Então, às vezes o pessoal vai para lá, chega aqui e implanta um checklist de finalizar um produto, assim, uma marca famosa. Então assim, você fala, as boas práticas, elas não estão na invenção. Às vezes, e a gente acha que é algo novo, que, enfim, nem sempre... Então é isso. Então... Fico muito feliz de estar aqui compartilhando. Espero realmente realizar essas conexões. E a gente espera você voltar aqui contando esses 100, trazendo alguns empresários, algumas mulheres, algumas histórias, né? Algumas histórias aí que você contribuiu nesses próximos anos. Pra gente poder indicar pessoas. Falar, olha, essa aqui foi minha cliente, o negócio dela, tal. Vamos sim. Estar aqui conosco. Tem alguns projetos que já estão em andamento aqui, só que eu assino o termo de confidencialidade. A gente entende. A gente gosta da fofoca, mas é outra fofoca. Não, porque assim, eu nem... Né, eu ainda não tenho divulgado, mas em breve... Essa ética aí, a gente é fofoqueiro, mas é ética. Claro. Sempre. Eu também nem ia comentar pra não deixar ninguém curioso, que a intenção não é essa, mas é gostoso. Tem umas empresas aqui que já conversaram comigo, sim. Que legal, que legal. Conversando, tá bem, né? Muito tem bem. mulherada aí poderosa. Logo elas estarão aqui conosco. Tá. Isso mesmo. Então, nossa, muito obrigado, Isabel. Obrigada a vocês. Um abraço, prazer te conhecer. Espero voltar realmente. Que bom você se sentir acolhida aqui novamente na Toledo. E a gente vai estar sempre por aqui, de portas abertas. Foi um dia especial, estava ansiosa. Gostoso. E aí, falar com a nossa líder, né, a Cíntia, também, para chamá-la para contar dessa experiência aí para os alunos. E vamos marcar. É uma boa, viu? Fazer uma mesa redonda, um bate-papo aí pra gente... Aproveitar, né? Essa profissional tão pertinho de nós. Obrigada. Tá bom? Gente, muito obrigado, então. Fiquem ligados aí, né? Nos próximos episódios do podcast Ela Pode. Um abraço, gente. Um abraço.